Olá, boa tarde, tudo bem com vocês? Quanto tempo que eu não apareço aqui, que não apareço aqui nessa plataforma? Pois é, mas eu fui cobrada essa semana, faz um vídeo sobre isso, por quê? Deixa eu contar rapidinho pra vocês o que aconteceu. E já já eu conto o que eu tô fazendo também, que vocês... Quem me segue nas outras redes sabe, quem não, né? Eu tô fazendo sabonete artesanal, então tô aqui trabalhando um pouquinho. Essa semana eu ganhei um sorteio, né, da loja de sapato que eu costumo comprar. E aí a amiga da minha filha, que é uma gracinha, falou pra mim, ai, como que você consegue, né? Minha filha falou, ela ganha sempre, amiga. E realmente, eu já ganhei viagem, já ganhei cesta, já ganhei várias coisas em sorteio. E ela falou, meu Deus, faz um vídeo no YouTube falando como é que ela maratonou meus vídeos e tal, ela gostou. Como que você faz, né, pra ganhar? E eu falei, tá bom, eu faço, né? Faz tempo que a gente não conversa aqui. Mas assim, pra falar a verdade, não existe um segredo, algo assim que a gente faça pra poder ganhar, né? Especificamente para eu ganhar um sorteio, alguma coisa assim, desse gênero. Mas existe uma mudança de pensamentos, aí uma mudança na nossa vida, uma reforma íntima, que foi o que eu fiz. Fiz uma reforma íntima. Keila, mas o que é essa reforma íntima? A gente tem uma expansão de consciência, né? E assim, pra gente alcançar essa expansão de consciência, a gente começa nessa jornada dessa reforma íntima, de autoconhecimento, de mudar alguns hábitos, alguns pensamentos, se livrar de alguns padrões, de algumas coisas. Uma coisa bem simples, tá? Vou falar aqui que é uma coisa que praticamente todo mundo faz. Quem não se reúne aí com as amigas, amigos e faz fofoca e fala mal de alguém, né? Que é uma delícia, que atira a primeira pedra, quem nunca fez isso? Mas aí a gente começa a entrar numa vibe assim, a gente começa a entrar como que eu posso falar? Numa vibração, numa sintonia que foge um pouco, isso daí já começa a não ter mais muito sentido pra gente. A gente não gosta mais, a gente não se sente bem mais fazendo isso assim, sabe? Não é mais legal, tá? E com isso, tá, você ganha muitas coisas boas, as coisas vão mudando, você vai tendo uma percepção melhor das coisas e você também tem umas perdas. O que são essas perdas? Você acaba perdendo algumas amizades no meio disso daí que, pra falar a verdade, não é nem perda, tá? Porque já não faziam mais sentido pra você. São pessoas que às vezes não saem daquela bolha, só falam do mesmo assunto, não tem outras coisas pra falar, não tem outras vivências, não tem... E você já tá ali a milhão, você já tá voando que nem um foguete, falando aí de extraterrestre, de abdução, de abertura de consciência, tá falando de viagem astral, tá falando de um monte de coisa e a pessoa tá ali ainda metendo o pau na vizinha. Então, começa a ter umas mudanças assim muito drásticas na nossa cabeça. E isso é muito legal, isso é muito bom, né? E aí, nesse interim, nesse meio tempo aí, eu comecei a buscar essa questão do mudar o pensamento e da lei de atração, né? De a gente começar a atrair coisas boas para nossa vida. Então não é que eu falo assim, eu vou ganhar esse sapato, ou eu faço um esforço ali, participo de um sorteio e faço. Claro que tudo que a gente coloca a nossa energia é ótimo, é maravilhoso. Mas isso é um exercício diário. Diário. O universo, ele entende aquilo que você faz e que você pede diariamente para ele, tá? Então, deixa eu só prestar atenção aqui que eu vou fazer uma coisa. Tá, já lembrei o que eu vou fazer. Então, assim, você precisa fazer esse exercício diariamente, tá? Eu já comecei fazendo errado, porque eu preciso fazer umas coisinhas aqui antes. Então, é um exercício que você precisa fazer diariamente, na verdade, tá? Por quê? Porque é uma mudança, tá? Esse exercício é uma mudança na sua consciência. Então, você para de falar algumas coisas que podem atrasar a sua prosperidade.
Você para de falar algumas coisas que podem... não vão ser legais pra você, sabe? Então, assim, você começa a mudar totalmente o jeito de falar, o jeito de pensar. Deixa eu tirar daqui porque o sabonete não pode ferver. E eu esqueci de fazer isso aqui, que é o mais importante. Senão o sabonete fica pronto. Eu vou fazer um cacho de uva, que até tem um pendurado ali, tem um vermelho e um de estrela azul. Então tem que estar com os cordões, senão não dá certo. E aí você vai mudando totalmente sua vibração. E aí parece que as coisas vão acontecendo, sabe? Mas isso só serve pra quê? Serve pra dinheiro, serve pra tudo na sua vida. Serve pra tudo. Olha, dificilmente eu saio, vou no centro da cidade, eu não consigo lugar pra estacionar na porta dos lugares que eu vou. Raro. Gente, eu saio com meu marido, ele para 10 metros antes e já fala assim, olha, tem vaga aqui. Eu falo, calma, você nem chegou lá perto pra ver se tem vaga ou não, você já desiste. Não, porque depois não tem lugar, eu falo, vamos que vai ter lugar sim. E aí a gente vai e tem lugar na porta. Mas comigo sempre é assim, sabe? E aí existe uma outra questão. O que acontece quando você começa a fazer isso? O que acontece quando a gente começa a mudar? A gente começa a não ter mais paciência para certas coisas, certas pessoas, certos assuntos. As pessoas começam a achar a gente cada vez mais arrogantes. A gente começa a ficar muito exigente. A gente começa a ficar seletivo para muitas coisas. Sabe? E aí você começa a se interessar por assuntos diversos, você começa, né? Eu sempre fui uma pessoa que sempre gostei de estudar, sempre gostei de aprender, sempre gostei de fazer 1000 coisas ao mesmo tempo. Eu falo, eu não tenho o que fazer, né? Então eu fui fazer uma pós-graduação. E, gente, me matriculei na pós-graduação. Já vai fazer um mês, semana que vem. E eu faço sabonete, eu jogo tarô e é isso. Eu gosto de fazer 1000 coisas ao mesmo tempo, eu gosto de ocupar a minha mente, gosto de estar sempre... E quando eu estou descansando, ou eu estou assistindo algum vídeo, ou estou assistindo algum podcast, ou estou aprendendo alguma técnica nova de alguma coisa das que eu faço. E é assim, né? Eu não consigo ficar parada, não consigo ficar na mesmice, não consigo ficar numa bolha. Eu juro pra vocês. Olha aí o pensamento. Aí eu paro e fico pensando assim, como certas pessoas conseguem viver ali fazendo a mesma coisa, a mesma rotina, a mesma... Eu já teria morrido, com certeza. Porque eu sei que a gente tem que ter rotina, né? Eu gosto em termos, assim, de uma certa rotina, mas... eu tenho que, sabe, eu não posso ter rotina no sentido assim, não me bota horário certo pra fazer as coisas, eu não posso fazer as coisas assim, sob pressão, detesto. Então, eu sou uma pessoa que eu faço o que eu quero fazer, a hora que eu quero fazer, do jeito que eu quero fazer. Tem dia que é 10 horas da noite, eu venho pra cá, falo, vou fazer sabonete. Mas por quê? Porque eu joguei tarô o dia inteiro, fiz outras coisas o dia todo, né? Agora eu tô com vontade de fazer sabonete, 10 horas da noite, 9 horas da noite, e venho pra cá, e fico aqui até meia-noite, faço o que eu tenho vontade, sabe? Então, assim, comecem a mudar a vibração de vocês. Eu acordo todos os dias, faço as minhas orações de afirmação, de agradecimento, converso com o meu Ori, porque o nosso Ori pode fazer da gente uma rainha, um rei, mas também pode levar a gente à ruína, né? O nosso Ori. Então, que o nosso Ori faça com que a gente só faça boas escolhas, que o nosso Ori nos leve a tomar boas decisões todos os dias. E é isso que eu faço, todos os dias quando eu acordo, eu peço isso. Peço somente que meu Ori faça com que eu tome boas decisões, com que eu faça boas escolhas, com que eu me cerque somente de pessoas e de coisas boas e positivas.
Eu sou uma pessoa que só procura estar perto de pessoas boas, de pessoas positivas, de pessoas prósperas, né? Porque a gente tem que querer o melhor para nós na vida. Se a gente não pensar dessa forma, se a gente não quiser o melhor para nossa vida, quem mais que a gente que vai querer? Além, é claro, dos nossos pais, às vezes os nossos irmãos, né? Mas eu, como uma boa oraculista, eu vejo muita coisa aqui. Eu vejo mãe com ciúme de filho, eu vejo irmãos com ciúme de irmãos, com inveja. Amigo, então, nem se fala, né? Todo mundo quer ver a gente bem, mas nunca quer ver a gente melhor do que eles. Então, são essas dicas básicas. Faça suas orações, seus agradecimentos todo dia quando você acordar. Não fale os seus projetos para ninguém, ou pelo menos somente para as pessoas que você realmente confie de verdade. Pessoas que você realmente sente que querem ali o teu sucesso, que torcem por você, porque às vezes a pessoa fala que torce, mas ela não torce não. Ela só quer saber dos seus assuntos, só quer saber da sua vida para ela ter mais assunto, tá? Para ela ter pauta. Então toma muito cuidado com quem você fala as coisas da sua vida. Toma muito cuidado com isso. Então são essas dicas. E sempre, sempre, a terceira dica e a mais importante, eu acredito, de todas, ou a não menos importante, todas acho que tem a sua importância. A lei da atração fala que não basta só a gente ter o pensamento positivo, tá? A gente tem que ter, a gente tem que já realizar aquilo na nossa cabeça, a gente tem que visualizar, a gente tem que sentir. Então tudo aquilo que a gente quer, a gente tem que parar ali, mentalizar, sentir. Então, se você quer uma casa, se você quer um carro, o que você quer muito, sinta aquilo. Mas sinta mesmo. Sabe quando você fecha os olhos, você sente de verdade aquilo no seu coração, aquela sensação? Sabe quando você viveu algo muito bom, muito gostoso assim na vida, aquilo traz uma sensação deliciosa, maravilhosa? É isso. E aí você já agradeça como se você já tivesse isso que você quer, tá bom? Então, são essas 3 dicas aí nesse vídeo, que ficou um pouquinho até longo, mas espero que vocês tenham gostado. Curte, comenta, compartilha, ajuda aí pra re-engajar esse canal que nunca engajou, mas vamos tentar, tá bom? Um grande beijo e me segue lá nas outras redes também, tá bom? Tem bastante novidade. Beijo!